Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, romeiros e romeiras que vieram de longe e de perto para rezar conosco a Santa Missa, aqui na Basílica Santuário, a casa de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré, a Rainha da Amazônia. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco em vários lugares aqui de nosso Brasil e também do exterior, através da Rede Vida de televisão, Canal da Família, e também através da Rede Mundial de Computadores. Você, meu irmão, minha irmã, internauta, você pode acessar o nosso portal eletrônico nazaré10.com.br, nazaré10.com.br. Lá você vai encontrar tantas informações a respeito da casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. A todos vocês o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, e queremos aproveitar para convidar você e a sua família para vir participar do Sírio 2016. Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe, a Rainha da Amazônia, já está de braços abertos, esperando por você, seus familiares e amigos. Venha rezar conosco, venha louvar a nossa Mãe. Sírio de Nazaré, a maior festa mariana do mundo. Você é o nosso convidado especial. O Sírio de Nazaré acontecerá no dia 9 de outubro de 2016. Desde já, nós queremos dar as boas-vindas a você e a sua família. Sintam-se desde agora acolhidos e acolhidas entre nós. Irmãos e irmãs, podemos resumir a liturgia da palavra de hoje na seguinte frase: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão.
As duas leituras que escutamos, tanto a primeira dos Atos dos Apóstolos, como também do Santo Evangelho, nos mostram o amor de Paulo e Pedro para com nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura, vemos que Paulo se encontra preso. Ele está lá em Cesareia e Paulo está tentando, junto ao Império Romano, a sua libertação. Afinal, já fazem 2 anos que Paulo se encontra encarcerado. Paulo, ele esperava que o Império Romano fosse mais benévolo do que a lei judaica. Por isso que ele vai usar da sua prerrogativa de ser um cidadão romano. Então Festo vai dirigir-se ao rei Agripa, tentando interceder por Paulo. O texto nos mostra que Paulo é inocente. Paulo está sendo julgado injustamente por acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Continuando lendo o texto dos Atos dos Apóstolos, vamos ver que Paulo, ele será levado para Roma e lá ele será decapitado. Paulo vai derramar o seu sangue precioso por amor a Cristo. Como nós lemos na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, em toda a sua vida de evangelizador, de missionário, em todos os momentos da sua vida, ele procurou demonstrar este amor. E no final da vida, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo vai dizer: sei em quem depositei a minha fé. Na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer aquela famosa frase que todos vocês conhecem: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé e agora está reservada para mim a coroa da justiça. Vemos assim o seu intenso amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como bom soldado, é aquele que vai combater o bom combate da vida. Como verdadeiro atleta de Cristo, é aquele que vai completar a corrida sem esmorecer. E Paulo vai manter a sua fidelidade até o último momento. Por isso que ele vai dizer: guardei a fé, ou seja, me mantive fiel. E a coroa da justiça que Paulo vai receber é a vida eterna. Vemos assim o desprendimento do missionário, aquele que deixa tudo por amor, aquele que deixa tudo para a missão. E é justamente isto que nós encontramos no Santo Evangelho de hoje. Pedro é o outro exemplo do desprendimento. Porém, o texto de hoje, que é o chamado Epílogo de São João, e também alguns historiadores vão dizer que este texto foi um anexo, ele foi colocado posteriormente, já tendo sido feita a redação final do Evangelho, mas este texto nos mostra uma catequese muito importante e também a fidelidade e o amor de Pedro para com nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto começa dizendo que Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Aqui é muito interessante a explicação de São João. Tu me amas mais do que a estes. Quem são a estes? Aqui São João está se reportando ao mundo.
Jesus, ao perguntar para Pedro: tu me amas mais do que a estes? Jesus quer saber: você me ama mais do que as coisas do mundo? Ao ter, ao poder e ao prazer? E depois Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. Aqui, cordeiros representa a hierarquia da igreja, os bispos, padres, diáconos. Pedro, o Papa, o primeiro Papa, é aquele que vai apacentar todo o rebanho, tanto a hierarquia como o povo de Deus. Por isso que nas duas outras vezes, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o povo de Deus. E pela terceira vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro vai ficar triste, porque Jesus vai perguntar pela terceira vez. São João mostra o sentimento de tristeza na pessoa do apóstolo Pedro, mas São Lucas, no seu Evangelho, capítulo 22, versículo 62, mostra que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e Pedro chora. E aqui Jesus pergunta pela terceira vez se ele o amava, e Pedro fica triste, porque Pedro se lembrou das 3 vezes que havia negado o Mestre. Tanto em Lucas, que mostra que Pedro chorou ao negar Jesus pela terceira vez, e aqui Pedro fica triste ao ser perguntado pela terceira vez se Pedro o amava. Tanto Lucas quanto São João nos mostram que Pedro foi curado. Pedro foi curado pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro negou, mas Pedro se converteu, Pedro se arrependeu, a ponto de dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Então Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus vai dizer: quando tu eras jovem, ia para onde queria, mas quando ficares velho, vai estender as mãos para que outros te guiem, e tu serás cingidos nos rins. Aqui São João está mostrando o tipo de morte que Pedro terá. Pedro será crucificado. O estender as mãos representa que Pedro, ele carregará o lenho da cruz com os braços abertos. E ter os rins cingidos mostra que Pedro, quando estiver indo para a crucifixão, ele terá uma corda amarrado na sua cintura, que era o símbolo dos presidiários, aqueles condenados à morte de cruz. Então Jesus já começa a falar que Pedro, por causa do seu amor incondicional, ele vai dar a vida pelo Mestre. Hoje, olhando para este Evangelho, nós podemos trocar o nome. Jesus perguntando para cada um de nós, citando o nosso nome: Francisco, tu me amas? Ricardo, tu me amas? Rosa, tu me amas? Maria, tu me amas? Fátima, tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes tudo. E a nossa resposta também deve ser a mesma resposta de Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós podemos resumir as leituras de hoje com aquela frase: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Se nós queremos provar o nosso amor para com o nosso Mestre Jesus, é preciso dar a vida para o nosso irmão, morrer nos nossos desejos,
nos nossos caprichos, morrer para as coisas deste mundo e assim deixar com que Cristo Jesus viva intensamente em nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.